Então, iniciando pelos princípios FIRST dos testes de unidade. Esse tipo de teste ele deve satisfazer algumas propriedades, algumas características. Testes de unidade eles devem rodar rapidamente, eles devem ser independentes, determinísticos, autoverificáveis e escritos o quanto antes. Então, essas são as 5 propriedades do princípio FIRST. Tá? Esse nome deriva do termo em inglês dessas palavras, desses princípios. O primeiro princípio, ele fala que os testes devem rodar rapidamente. Então, sempre depois de uma modificação no código, os desenvolvedores eles devem executar os testes de unidade para obter um feedback rápido, um feedback quase que imediato, no caso de erros ou regressões tenham sido inseridos no nosso código. Então, é importante que os testes de unidade eles sejam executados rapidamente, em poucos segundos ou até milissegundos para o caso de se um erro, uma regressão, ela foi de forma equivocada inserida no código, eu tenho esse feedback rápido, esse feedback quase instantâneo através dos meus testes de unidade. Caso não seja possível a gente rodar o conjunto de testes de unidade muito rapidamente, a gente deve dividir o nosso conjunto de testes em 2 grupos. O primeiro conjunto ele deve executar rapidamente os testes que serão mais frequentemente chamados, e o segundo conjunto ele deve conter os testes que são mais lentos, que demoram mais para ser executados. Esses, por sua vez, eles podem ser executados poucas vezes por dia. A segunda propriedade do princípio FIRST, ela fala que os testes devem ser independentes. Isso quer dizer que a ordem de execução dos testes de unidade não é importante. Por exemplo, se eu tenho 2 testes T1 e T2, a execução do teste T1 seguida do teste T2 deve gerar o mesmo resultado da execução do teste T2 seguido do teste do T1. Para que isso seja possível, para que os testes eles sejam realmente independentes, o teste T1, claro, ele não deve alterar nenhuma parte do estado global do meu sistema, que depois será consumida por T2 e vice-versa. Então, se a gente lembrar do nosso exemplo da aula passada sobre testes de unidade, a gente tem aqui 5 métodos de teste sobre a nossa pilha, tá? Então, a ordem desses testes não é importante, então tanto faz o meu framework de teste inicializar a execução dos testes de unidade por teste empty stack ou teste empty stack exception, tá? Isso não vai influenciar nos resultados. De fato, os frameworks de testes, eles rodam cada método de teste, ou seja, test empty stack, test not empty stack, test size stack, test push pop e test empty stack exception, eles rodam cada um desses métodos de teste em instâncias diferentes da classe stack test. Então, por trás, o framework de teste, ele cria, nesse caso aqui, 5 instâncias e em cada instância ele roda um método de teste. Para garantir que o estado inicial seja mantido entre esses testes, eu tenho a minha fixture, né, que a gente já comentou sobre isso na aula passada. Então, o framework de teste em si, ele também nos ajuda a garantir que esses testes eles rodam de forma isolada, de forma independente, tá? Que é a segunda propriedade do princípio FIRST. Uma outra característica desse princípio, ela fala que os testes de unidade devem ter sempre o mesmo resultado, ou seja, os resultados devem ser determinísticos. Ou o teste ele passa em todas as execuções, ou ele sempre falha, tá? Então, se eu rodo meu conjunto de testes e ele passa, e depois os mesmos testes eles falham, isso quer dizer que o meu teste ele não é determinístico, tá? Existe até um nome para isso, que são chamados testes flake ou testes erráticos, onde os resultados não são determinísticos. Por exemplo, considere esse método de teste, exemplo, teste flake. Então eu tenho aqui um teste que em um determinado momento ele chama um método que vai ser executado de forma assíncrona. Esse método por trás aqui, ele inicializa uma nova thread, tá? Para computar o resultado da função matemática π com 10 casas decimais, tá?
Em seguida, esse teste ele espera 10 segundos, tá, para que o meu π seja computado. Então, se o meu π ele for computado em menos do que 10 segundos, esse teste ele vai passar. Se o meu π, por alguma razão qualquer da minha thread, ele for executado em mais do que 10 segundos, esse teste ele vai falhar. Tá? Então, esse é um exemplo de um teste não determinístico, um teste flake. A gente pode pensar que esses testes flakes, ou seja, esses testes não determinísticos, eles são bem raros. Mas um estudo recente realizado pela Google com seus próprios testes, ele revelou que cerca de 16% dos testes dessa empresa, eles possuem resultados não determinísticos. Ou seja, horas eles passam, ora eles falham. Isso é muito ruim porque quando um teste falha, o desenvolvedor ele não sabe se o teste está falhando por ele ser não determinístico ou por ser uma falha real. Então, o desenvolvedor ele deve investigar qual que foi a causa da falha e ele pode acabar descobrindo muito tempo depois que o teste simplesmente falhou por ele ser não determinístico, ou seja, era um falso positivo. Tá? Então, nesse artigo aqui, vocês podem ler mais informações sobre a existência de testes flake na Google. Uma outra característica fala que os testes de unidade eles devem ser auto-verificáveis. Isso quer dizer que o resultado do meu teste ele deve ser facilmente verificável. Então, para interpretar o resultado do meu teste, o desenvolvedor ele não deve abrir arquivos, ele não deve inspecionar mensagens no console da IDE, eles não devem fornecer dados manualmente, entre outros. Isso quer dizer que o resultado do meu teste deve ser binário. Ou ele passa, ou ele falha. Né? E as IDEs de programação elas já fornecem ferramentas para a gente para lidar com essa situação. Então, se ele passou, normalmente a gente tem a cor verde, se o teste falhou, ele tem uma cor vermelha, ou seja, o meu resultado ele é binário. Quando o teste falha, quando a gente está lá na cor vermelha, ainda mais essas ferramentas elas nos auxiliam a identificar essa falha de forma rápida. Então, rapidamente a gente pode verificar qual que foi o método de teste que falhou, qual que foi o acerte que falhou, qual que era o resultado esperado e qual que foi o resultado que a gente obteve. Então, a gente já viu essa figurinha aqui na aula sobre teste de unidade. Então, IDEs de programação, elas nos ajudam nesse ponto, nessa característica do first de testes auto-verificáveis. Tá? Então, se o meu teste ele passa, se o meu teste ele falha e onde exatamente ele falhou. Tá? Qual que era o resultado esperado e qual o resultado nós obtivemos. Por fim, uma última característica do princípio first é que os testes eles devem ser escritos o quanto antes. Então, se possível, o teste ele deve ser escrito até mesmo antes mesmo do meu código de produção. Esse princípio, essa propriedade do princípio first, ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento dirigido por testes, que é uma técnica de desenvolvimento orientado a testes que a gente ainda vai ver no curso. Tá? Então, pessoal, esses foram os 5 princípios first sobre propriedades de bons testes de unidade.